Teste. 1, 2, aleluia. Glória a Deus. Som. Hoje nós vamos trocar o meu microfone. Então, enquanto eu falo aqui, o irmão vai ajustar. Fui promovido, ganhei um microfone. Na verdade, já era meu, mas estava guardado lá em casa. Aleluia. Glória a Deus. Você já cumprimentou quem está aí ao seu lado? Olha aí para o lado, olha para trás, para frente. Se é um rosto novo, você se apresente. Aleluia. 1, 2, está muito alto agora, não? Som. Som. Teste. Aleluia. Som. Som. Vou usar isso aqui, depois a gente arruma isso melhor, tá? Glória a Deus. Hoje, um dia muito feliz, que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Amém? E eu gostaria de orar por pessoas que estão, por algum motivo, não satisfeitas com o seu trabalho. E você quer ou uma promoção, ou você quer trocar de trabalho, ou você quer um novo trabalho, ou você está desempregado, né? Mas quando eu falo não satisfeito, não é a questão da reclamação e a murmuração do seu trabalho. Porque você sabe que a nossa língua tem poder, as nossas palavras têm poder. Quando você recebe lá o seu ordenado e fala, ô miséria de salário, você está declarando o que você vive, não é? Agora, quando você recebe, você consagra a Deus e agradece ao Senhor e fala, isso aqui é bênção, vai me suprir, vai suprir outros também, e aí você, né, vive isso. Então, se você está descontente com o seu trabalho, você precisa ver por que isso, né? Eu sei que há trabalhos que às vezes nos atrapalham a participar de uma programação da igreja, a vir ao culto, a participar de uma célula. Então, esses realmente você pode orar e falar, Deus, eu quero um trabalho melhor para mim. Ou, de repente, você já está há muito tempo recebendo o mesmo ordenado. Eu creio que Deus tem prosperidade para nós. E aí você pode orar e falar, Deus, se for da tua vontade, dobrar o meu salário esse mês, eu vou ficar feliz. Quem ficaria feliz aqui? Agora, se você é daqueles que só reclamam, eu quero dizer para você, avalie a sua atitude e ora. E faz o contrário, começa a abençoar aquilo que chega nas suas mãos. E você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Então, eu gostaria que se você está à procura de um emprego, ou se você tem alguma situação que você queira, né, mudar o seu emprego, alguma coisa, fique de pé no seu lugar. Não tenha constrangimento. Não precisa vir aqui à frente também. Agora eu vou pedir aos irmãos que estão à volta aqui, fiquem de pé também e vamos orar. Ore com quem está com essa necessidade. Procurem o irmão que você viu que ficou de pé e ora por ele agora. Vamos orar? Libera fé, libera confiança no Senhor. Oh, Deus. Pai, nós oramos por cada irmão, cada irmã aqui nessa manhã. Nós oramos, ó Deus, para que as portas do céu se abram. Para que as portas do Senhor se abram. Para que os empregos que são da parte do Senhor venham até nós. Nós chamamos a existência aquilo que o Senhor tem planejado. Aquilo que é da tua vontade. Seja feita a tua vontade no nosso meio. Seja feita a tua vontade na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso contexto de trabalho. Em nome do Senhor Jesus, nós liberamos novos empregos, oportunidades abertas, oportunidades de negócio. Nós liberamos aumento de ordenado,
Nós liberamos, ó Deus, a fé que crê no Deus que supre e dizemos: ninguém deixará de ser suprido por Deus. Não aceitamos a necessidade física, não aceitamos necessidade financeira, porque nós servimos a um Deus que tudo tem, tudo pode, e nós confiamos, nós entregamos nas tuas mãos e declaramos que o Senhor irá por nós, o Senhor pensa por nós, o Senhor sonhou por nós, e nós queremos nos apropriar disso nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Que hajam empregos, que hajam oportunidades, portas abertas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Pode sentar no seu lugar. Falei para o seu vizinho, a pobreza não é de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer que pobreza é uma maldição, mas eu e você não estamos mais debaixo da maldição. Nós estamos debaixo de bênção. Pastor, e a crise financeira? A crise financeira já é outra história. Pode ter vários porquês, não é? Uma delas é a má administração. Má administração causa crise. Tanto você que recebe um ordenado, quanto você que é empresário, existe uma forma de administração financeira da nossa vida. E a Bíblia nos ensina isso. Quem sabia que a Bíblia ensina a administrar dinheiro aqui? Ok. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, daqui uns dias vai começar a matéria. Olha aí para mim, Alex, por favor. A matéria de finanças do curso de ceifeiros. Que dia começa? Na segunda e no domingo? De junho, ok. Então, a primeira semana de junho, nós vamos começar aqui um curso sobre prosperidade à maneira de Deus. Quer dizer, o que Deus fala sobre o dinheiro, sobre prosperidade, sobre várias coisas. E esse curso não é para falar sobre dízimo e oferta. Né? Não vá lá pensando que é isso, ainda que fala um pouco. Mas você vai aprender à luz do Senhor, amém? Irmãos, essa semana nós vamos dar início ao nosso jejum. Amém. Eu não sei se você está com expectativa, mas eu estou com muita expectativa nesse jejum, porque eu creio que nós seremos revestidos de glória, de poder, de unção, de revelação, de conhecimento dos céus. E toda vez que falamos disso, meu coração fica a queimar por dentro. Então, não vejo a hora de chegar meia-noite e começar. Acho que eu vou estar dormindo meia-noite já, mas começa meia-noite o nosso jejum de hoje. Então, o ideal é que você hoje coma menos. Você que vai diminuir a alimentação, coma menos. Normalmente fazemos o inverso. Vai começar o jejum amanhã, aí você vai na churrasqueira e enche até sair pelo ouvido. Não faça isso. Senão, o seu corpo vai ter uma abstinência amanhã. E aí você vai ter mais dificuldade ainda. Então, deixa eu dar algumas orientações sobre o jejum. A primeira coisa, o jejum, na verdade, significa abster-se de alimento. E cada um pode fazer a sua maneira. Não temos uma regra fixa para você. É lógico que o meu desafio é que você eleva um pouco o seu limite do jejum passado. Então, se no jejum passado você tirou alguma coisa, então tira esse alguma coisa e mais outra coisa. Até você sentir que realmente aquilo ali é algo significativo. Uma vez um irmão chegou para mim e eu perguntei: e aí, irmão, você está fazendo jejum? Tô. Do que, pastor? De Coca-Cola. Eu falei: irmão, eu acho que você pode esforçar um pouquinho mais do que isso. Não. Eu sei que tem gente aqui que é viciado em Coca-Cola, mas eu desafio você a elevar o limite, ok? Então, cada um faça de acordo com a sua experiência, o seu costume. Tem gente que às vezes não pode deixar de comer, então você pode tirar outras coisas, tira a televisão. Um jejum forte mesmo, aquele que é tirar o WhatsApp. Esse aí abala cidades.
Antigamente nós recomendávamos, né, ficar sem Facebook e tal, mas o WhatsApp hoje é uma ferramenta tão, parece estar dentro de nós, né? Tirar isso parece que mata a pessoa. Ainda que em Portugal não tenha muito uso, mas lá no Brasil tem. Mas então, o jejum é abster-se de comida. Mas o objetivo não é fazer uma dieta gospel. Você fala, estou precisando emagrecer, vou aproveitar o jejum. Não faça isso. O jejum também não é para você, o objetivo não é passar fome. O objetivo é, quando você tiver fome, ao invés de alimentar o corpo, você alimente o espírito. Esse é o objetivo, de você focar um tempo, ainda que o ideal para fazer um jejum seria você ir para uma quinta e ficar lá sem contato com ninguém. Esse é o melhor jejum que nós já fizemos. Mas nós trabalhamos, enfim, fazemos muitas coisas, então não há possibilidade de fazer isso. Mas o melhor é você ter um tempo onde você vai investir em você. O jejum é para edificação pessoal. Diga isso para o seu vizinho, o jejum é para edificar você. Então, deixa eu te dar alguns alertas aqui. Se você faz um jejum para ser mais aceito por Deus, não faça, porque não vai funcionar. Se você faz um jejum para ter mais poder para expulsar demônio, não faça, não vai funcionar. Aí você fala, pastor, mas Jesus falou que há castas que só sai com jejum e oração. É claro que ali Jesus estava a falar sobre um estilo de vida. Já pensou quando alguém fica endemoniado do seu lado, você sai para fazer um jejum para depois voltar para orar por ele? Não, ninguém faz isso. Jesus estava a referir sobre um estilo de vida. Porque quem tem um estilo de vida de oração e jejum, são pessoas que edificam a si mesmo. Eles investem em si. O nosso espírito é como o músculo do corpo. Então você olha para mim, por exemplo, você percebe que eu não sou alguém que exercita muito os músculos do corpo. Ainda falta. Mas aí olha aqui para o Ricardo, lutador, você olha para ele, você vê uma diferença, não vê? Ele exercita, eu não. É a mesma coisa no espiritual. Você olha para algumas pessoas e fala, esse irmão aqui não exercita o espírito. Ele está fraco. Está precisando de uma cor, ficar mais corado. Então, quando você faz o jejum, é para edificação sua. Ok? Não é para você ter poder miraculoso e fazer várias coisas. Eu sei que uma das coisas que nós vamos até falar sobre nesse tema, nesse jejum, mas nós nos sentimos mais fortes quando fazemos jejum do que quando passamos uma semana sem orar a Deus. É ou não é? Isso pode ser um problema, porque quando você baseia-se a sua aceitação em Deus, o poder da sua vida, numa obra natural, que é o jejum, então você deixa de depender de Deus. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você passa uma semana sem orar, e eu espero que ninguém faça isso, mas vamos supor que uma semana você não orou. Aí vem um enfermo aqui para você orar por ele. O que você faz? Hoje não. Chama o pastor, chama o líder. Não estou preparado. Aí uma outra ocasião, você passa a semana inteira a jejuar. Aí vem um enfermo aqui. O que você faz? Agora eu vou orar, esse negócio vai acontecer. Por quê? Você está confiado no seu jejum. Não é confiado em Cristo. Não é a fé de Cristo. É a fé da sua obra. Qual obra? O jejum. Então, o jejum ele não pode ser uma obra natural. Por isso que eu falo que o jejum é para edificar o meu espírito, você. E quando nós fazemos isso, é óbvio que, por consequência, nós estaremos mais cheios de Deus, mais cheios do Espírito. Mas é uma consequência de um tempo de devocional, ou oração, ou separação para Deus. Vocês estão entendendo? Se eu tiver muito teórico, você pode erguer a mão e falar, pastor, não entendi, não. Mas, então nós fazemos o jejum para edificação pessoal.
E toda edificação pessoal, obviamente, traz frutos, ok? E aí depois nós desfrutamos desses frutos, mas mesmo confiando em Cristo. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre... Tem mais algum aviso que eu esqueci? Não, né? Ok. Abre a sua Bíblia lá em Filipenses 3. Vou tentar ser breve. Eu quero discutir com você hoje o conceito de uma boa pessoa. Quem é uma boa pessoa? Ou quem é uma pessoa boa? Sabe que no Velho Testamento, na Velha Aliança, eram considerados bons aquelas pessoas que seguiam a lei em tudo. Eram considerados santos aqueles que não faziam nada contra a lei. Aqueles que eram perfeitos. Esses eram os bons. Pergunta aí ao seu vizinho, você é uma pessoa boa? Pergunta aí para ele, você guarda todas as leis? Segundo as leis dos judeus, são 613. Talvez você sabe 10, né? Os 10 mandamentos. Mas os 10 são resumo. Então, naquela época, dizer que alguém era bom era porque ele respeitava, obedecia, seguia todos aqueles mandamentos. Se não seguisse, então não era uma pessoa considerada boa. E aí em Filipenses 3, a partir do verso 1, abre a sua Bíblia. Seria muito bom você acompanhar aí na sua Bíblia, você de repente fazer uma anotação. Ainda que a sua Bíblia seja digital, é possível, né, colocar alguns trechos aí e escrever. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Pergunta ao seu vizinho, você confia na carne? Você sabe que confiar na carne é uma das definições de alguém bom. Quando você pega uma pessoa que ela se acha boa, normalmente ela confia muito na carne. Ontem mesmo, ao conversar com uma pessoa, ele falou, não, eu sou muito bom, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não minto, não roubo, nunca matei ninguém, nunca roubei uma galinha, então eu sou bom. Aí olha o que o apóstolo Paulo diz a partir do verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Aí olha por que ele diz isso. Por que ele poderia confiar na carne? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí vamos ver as qualificações de Paulo. Circuncidado ao 8º dia, isso era um costume da época, da linha de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, o quê? Irmãos, fariseu era o grupo que mais conhecia a lei. Eram os mais estudados da época. Ok? Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, esse era um cara bom, não era? Irrepreensível. Irrepreensível significa que ninguém poderia dizer que ele estava errado. Ninguém poderia dizer que ele não fazia uma coisa ou outra. Ele era, como diz o Brasil, o cara. Ele sabia de tudo. Ele estudou na Harvard, da época, de Israel. Ele tinha mestrado, doutorado em Oxford.
ele era alguém bom. Perseguidor da igreja. Irmãos, perseguidor da igreja era aquele cara que analisava se a igreja estava coerente ou não com a Bíblia. Paulo era bom, sim ou não? Vamos falar, pode falar sinceramente. Aos padrões de hoje, é o que o mundo vê. Ele era o cara. Ele era bom. Mas é interessante que, lá em Romanos 3:10, diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha que interessante, deixa eu ler um outro verso, Tiago 2:10. Pode ficar aberto em Filipenses que nós vamos voltar lá. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Considerando aqui lá em Romanos 3:10, que eu acabei de ler, não há um justo sequer. Será que Paulo, com essa apresentação toda, ele era justo? Não era. A Bíblia fala que não existia nenhum. É como se Deus olhasse para a terra para saber, deixa eu ver se tem alguém bom mesmo. Não achou. Não achou. Mesmo Paulo, com toda essa pompa, com todo esse conhecimento, eu tenho que esperar as crianças passarem, senão... Então, Paulo, mesmo com todas essas características, mesmo com todo esse entendimento, esse posicionamento, não foi considerado justo, segundo a Bíblia. Por que ele não foi considerado justo? A Bíblia fala que todos pecaram. Todos. Diga assim, todos pecaram. Se todos pecaram, inclusive Paulo pecou, então não era possível ele ser considerado justo. E aqui, lá em Tiago 2:10, coloca aí para mim novamente, por favor. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, verso 11, aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E esse é o ponto principal para nós entendermos como era a velha aliança. Na velha aliança, ninguém foi considerado justo, porque se errasse em um ponto, era como se errasse em tudo, porque aquele erro era contra Deus, e o mesmo Deus foi quem escreveu todas as leis. Então, ao quebrar uma só lei, você está quebrando a palavra de Deus. É importante que eu e você entenda isso, porque o que vem a seguir precisa ter uma base sólida de entendimento. Porque qual é o problema de achar-se bom? Qual é o problema de alguém que se acha bom? Porque no dia que você cai em pecado, transgride uma lei, você sente o quê? Condenação, culpa. São dois extremos. Um é achar que pode confiar na carne. Isso é um extremo. Qualquer pessoa de bom senso não diria isso. E Paulo também diz que ele não confia. Ele diz que ele poderia confiar, mas não confia. É um extremo. Então, as pessoas, às vezes, acham que podem resolver o problema na sua vida. Eu sei que você nunca pensou isso, mas há pessoas que falam, eu vou resolver agora. Eu vou resolver isso aqui. E aí, o outro extremo é quando ela cai no erro, ela se sente a pior pessoa do mundo. Isso chama-se condenação. Então, você já viu aquelas pessoas que, obviamente, isso também não aconteceu com você, mas às vezes acontece do irmão cair em pecado na mesma coisa, várias vezes, ok? E aí, quando ele cai e ele confia na sua carne, ele levanta e diz o quê? Agora vai. Agora eu vou vencer esse negócio. Aí ele está desanimado, aí vai lá e ouve um coaching na internet, fala, você pode, você consegue, você isso, você aquilo. Aí você se enche de você mesmo e fala, eu vou, eu posso, eu faço.
até tropeçar na primeira pedra que aparece na frente. Aí quando a pessoa cai aqui, o que ela pensa? Nossa, mas eu sou um ordinário mesmo, eu não presto, eu tenho que tirar minha vida, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Para onde foi aquela força toda da carne? Passou. Porque eu e você não podemos confiar na nossa carne. A nossa carne não tem força suficiente para resolver nada na nossa vida. Mesmo que você possa ser a pessoa mais empenhada desse mundo, mais esforçada, não é possível obter justiça. Não é possível considerar-se bom, segundo a palavra de Deus. Porque a lei é perfeita, porque a lei descreve Deus. Então, por obediência à lei, ninguém será considerado bom. Fala aí para o seu vizinho, por obediência à lei, ninguém será considerado bom. Agora vamos trocar essa palavra bom para santo, ok? Então, uma pessoa boa no Antigo Testamento era santo. E trocando essa palavra, boa por santo, eu digo para você, ninguém será santo por obediência à lei, porque é impossível você seguir todas as leis. É impossível você não cair numa lei ou outra. Fala isso para o seu vizinho de novo. É impossível ser santo por obediência à lei. Quantos acompanharam até aqui? Está fácil até agora, né? Vai continuar fácil ainda, porque o evangelho é simples. Precisa de fé. E aí Paulo, então, com todo esse conhecimento dele, a partir do verso 7, lá de Filipenses 3, olha o que ele fala. Depois que ele diz que ele é irrepreensível, ele diz, mas o que para mim era lucro, o que era lucro? Achar que era bom. O que era lucro? Achar que seguia a lei. O que era lucro? Achar que era santo. E aí ele diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. O que ele perdeu? Essa confiança na carne. Antes ele confiava na carne. Antes ele achava que por seguir a lei ele era bom. Agora ele disse, eu perdi todas essas coisas. E nós precisamos entender por que ele pensou isso. Que experiência que ele teve para dizer que aquilo ali era perda, para dizer que aquilo ali não vale a pena. Deve ser algo muito melhor do que isso, não é? Então vamos continuar lendo o texto. Perdi todas as coisas e a considerei como refúgio. Você sabe o que é refúgio? A tradução rasgada mesmo, cocô de cachorro. Refúgio. É lixo, lixo. E olha que interessante, Paulo disse, essa confiança que eu tinha na carne, essas qualificações naturais, essas habilidades naturais, quando eu conhecia Cristo, se tornaram lixo. Para ganhar a Cristo e ser achado nele. E continua, não tendo justiça própria. Diga assim, justiça própria. Então, o conceito de justiça própria é você achar que é bom por você mesmo. Porque você fez uma faculdade, porque você leu a Bíblia 10 vezes já no ano, porque você jejua toda semana, porque você conhece todas as leis, você dá aula no curso de maturidade no Espírito, você lidera uma célula. A confiança nisso chama-se justiça própria. E é o que nós vamos fazer 21 dias para você se livrar disso. Isso está muito mais na sua vida do que você imagina.
Quando você começar a leitura do livro, investir, orar, o Senhor vai te mostrar isso. E o que Paulo fala? Que nós precisamos ser achados nele. E deixa eu continuar então. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Pergunta aí ao seu vizinho, você anda na justiça própria ou na justiça de Deus? É lógico que você vai falar que é a justiça de Deus. Mas você precisa entender melhor o que é isso. Você precisa compreender isso na totalidade. E nós temos muito tempo para ensinar você sobre isso. Romanos 3, 21. Abre lá sua Bíblia. Romanos 3, 21. Olha o que diz. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante quê? Fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo que justificados. Cadê o versículo? O que está escrito aí? Sendo justificados através da leitura bíblica, não é? Sendo justificados através do jejum contínuo. Sendo justificados através do dízimo. Como que você e eu fomos justificados? Você consegue perceber isso? Que ao invés de buscar ser justo por você mesmo, você pode receber uma justiça de Deus e ser declarado justo simplesmente por acreditar que Deus quer te dar isso. Isso é algo tão simples, mas tão difícil para viver na prática. Porque eu e você vivemos em busca de aprimoramento para se tornar bom. Nós vivemos em busca de fazer coisas para ser aceito por Deus. Quem aqui já passou por isso? Só eu? Ergue a sua mão aí, deixa eu ver se você está... Ok, não estou sozinho nisso. Eu achava que buscar santidade era lutar continuamente contra o pecado e não fazê-lo. Para mim, esse era o conceito de santidade, quando eu era mais jovem. Só que eu nunca conseguia ser santo. Porque sempre acontecia alguma coisa que me desqualificava. Eu não era irrepreensível igual o apóstolo Paulo. Talvez tem pessoas aqui que não sei. Mas, depois que eu entendi isso, eu percebi que o fato de ser justo ou santo tem a ver com a nossa fé. Porque o que aconteceu quando você abriu a sua boca e convidou Cristo para morar em você? Cristo é santo? E o lugar onde Ele habita pode não ser santo? Não. Não tem como Cristo se misturar com o pecado. Como é que é essa equação, então? O dia que Ele entrou na sua vida, você se tornou santo. O dia que Ele entrou na sua vida, você se tornou justo. Você fala, pastor, e o pecado? Como é que nós vamos resolver a questão do pecado? Deixa eu falar algo para você. Você não resolve pecado na sua vida. É impossível você resolver a questão do seu pecado. É impossível. Agora fala para o seu vizinho aí, Deus já resolveu esse problema. Tem só 2000 anos. E ainda há pessoas que não sabem disso. Na velha aliança, no Novo Testamento, quando você cometia um pecado, você tinha que sacrificar um animal para ele pagar pelo seu pecado. Então vinha um animal, você colocava as mãos sobre o animal, o sacerdote orava, o seu pecado passava para o animal,
E a ira de Deus vinha sobre o animal, matava o animal, e aí você estava livre do pecado. O que aconteceu há mais de 2000 anos numa cruz? O meu pecado, o seu pecado foram sobre Jesus. A ira de Deus foi sobre Jesus, o matou, o condenou pelo seu pecado, pelo meu pecado. E nos livrou. Nos livrou. Então, hoje, a questão do pecado é uma questão de você entender e ter fé de que Cristo já te livrou disso. Quanto mais você entender que é livre do pecado, menos pecado você cometerá. Quanto mais você olhar para o pecado, mais você vai cair. Quanto mais você olhar para Cristo, menos pecado vai ter na sua vida. É uma questão de escolha. Nós precisamos escolher em quem nós vamos acreditar. Se você diz, eu vou vencer o pecado, eu sou forte, eu consigo, você está usando a sua justiça. Você pode. Mas se você diz, Deus já me livrou disso, isso já não remete mais à minha vida, isso já não me pertence. Com essa fé, você vence o pecado. Aliás, você recebe a vitória sobre o pecado, porque Cristo já o fez isso. Então, quando uma criança se sente ameaçada, o que ela faz? Corre para o pai. Ela pode ter feito uma asneira grande, mas se ela se sente ameaçada, ela corre direto para o pai. E eu sei que a Bíblia nos ensina a fugir do pecado, mas deixa eu te falar uma coisa. Fugir do pecado é correr para Deus. Essa é a maior vitória que nós temos, é correr para Deus. Mas as pessoas, quando são tentadas, ou quando caem em pecado, elas fogem de Deus. Isso chama-se justiça própria. Você quer fazer justiça. Diversas vezes já conversei com pessoas e falei, vamos à igreja. Pastor, eu não estou preparado para ir. Quer dizer, deixa eu limpar a minha vida, deixa eu vencer o pecado, deixa eu resolver meus problemas. Quando tiver tudo bonitinho, limpinho, cheirosinho, aí eu vou para a igreja. Por quê? Porque aí Deus vai me aceitar. Esse pensamento é maligno. Esse pensamento é lá do quinto dos infernos. E afasta as pessoas de Deus. Quanto mais sujo você tiver, mais graça você vai receber. Quanto mais fundo o poço, mais a mão de Deus se estica para alcançar você. Onde abundou o pecado, o que aconteceu com a graça? Quem tem mais pecado é quem vai se sentir mais amado por Deus. Eu sei que alguns ouvem isso, eles ficam bravos. Como assim? O fulano faz tanta coisa errada e Deus vai dar mais amor para ele. E eu que estou fazendo tudo certo aqui, não recebo nada. Essa é uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida, você achar que merece algo de Deus. E esse é o tema do nosso jejum, olha lá, loucura do merecimento. Pergunta ao seu irmão, você é louco? Você é louco de achar que merece alguma coisa? Você fala, não, pastor, eu mereço. E aí eu te pergunto, você merece com base no quê? Ah, não mato, não roubo, não fumo, não bebo, não prostituo, então eu mereço alguma coisa. Isso chama-se justiça própria. Todas as vezes que você chega diante de Deus com a sua justiça, dizendo, Deus me abençoa porque eu fiz isso. Deus faz isso porque olha o teu servo, eu estou aqui na luta. Eu faço muita coisa. Eu sou muito bom. Alguém tem que reconhecer o meu trabalho. Alguém tem que reconhecer o meu esforço. Alguém tem que pagar o que eu mereço. O que Deus faz? Dá o que você merece.
Será que se eu e você medir a nossa vida, desde o dia que a gente nasceu até hoje, e Deus fizer justiça, vai ser bom? Lá, pastor, mas tem coisa que acontece, eu sei. Mas quando fala que Deus é justo, Ele é justo mesmo. Quando você pede justiça na sua vida, Deus faz justiça. Só que a justiça dele... Então, vamos supor, você está ali a conduzir seu carro, aí você, sem querer, vai e fecha alguém. E a pessoa buzina para você e você até acha ruim. Você fez algo errado ali com a pessoa. Querendo ou não, fez. Aí passa ali à frente, alguém fecha você. Aí o que você fala? Ô, abençoado. Ô, Deus, olha aqui o que o cara fez comigo. Quando você faz isso, Deus olha e fala assim, tá bom, vamos analisar quem é que está errado na história. A começar de meia hora atrás. Isso é a justiça de Deus. Ah, mas o fulano fez algo contra mim. Mas o que você fez para outro, você não olha. Você só olha ali a sua causa. Né? Nesse mundo é assim. Os advogados que tiverem me corrijam, mas se alguém fez algo contra você, o juiz vai julgar só aquilo. O que você fez com o vizinho, com o tio, com a mãe, não interessa. Vai julgar só aquilo. E essa é uma justiça falha do mundo. A justiça de Deus não é uma justiça íntegra. Ela é perfeita. Então, quando você pede justiça a Deus, Ele avalia se você é bom ou não. E aí, será que vai ser uma boa coisa pedir justiça? Mas eu vou te dar uma boa notícia hoje. Quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado mais. Ele não vê o seu erro mais. Ele não vê o que você fez mais meia hora atrás. Ele não vê o que você fez ontem. Ele não vê o que você fez no verão passado. Ele não vê o que você fez na sua juventude. E olha que talvez alguns aqui não podem nem falar que o negócio é... Ele só vê uma pessoa, Cristo. Porque Cristo já pagou por todos os seus pecados. Você fala, pastor, todos. Todos que você cometeu, os que você faz ainda hoje e todos que você fará até o dia que você partir. Está tudo pago. Pastor, o que eu preciso então fazer para receber isso? Acreditar. Você fala, não, essa notícia é boa demais para ser verdade. Não, ela é boa demais e ela é verdade. Isso é o que Cristo fez por nós. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Então, o que é a condenação na nossa vida? A condenação é o julgamento de quem quebrou a lei. Condenação é o que eu e você sentimos quando caímos em pecado. E aí, principalmente, o diabo vem falar na nossa cabeça, você é um mentiroso, safado, sem vergonha. Você não vale nada. Você é isso, você é aquilo. Se você está baseado na justiça própria, na sua justiça, você vai ser condenado. Agora, se você está baseado na justiça de Cristo, você não aceita essa condenação. E você não se sente condenado. Você fala, pastor, mas isso aí é uma liberdade para a gente pecar do jeito que quiser? Não. Aliás, se você quiser pecar e fazer da sua vida, você pode fazer, você tem livre-arbítrio. Mas todo o seu pecado já foi pago. E o amor de Deus por você jamais vai mudar, independente do que você faz. Independente do que você fizer, Deus vai te amar da mesma forma. Então, a graça de Deus veio, não é para te dar liberdade para pecar, te dá liberdade do pecado. Você pode ser tão livre do pecado que você pode dizer não para ele. Isso é liberdade. Isso é o que Cristo fez por nós. Romanos 5,18.
Quando nós entendemos de onde vem o pecado, onde é que nasceu o pecado na nossa vida? Alguém sabe? Como é que nasceu o pecado? Lá no Éden. Quem é que pecou primeiro? O homem. Vamos simplificar, né? Não discutir isso agora, não. O negócio está bom até agora, né? O homem caiu em pecado e sujou a humanidade. Você fala, mas isso é uma injustiça. Adão pecou e eu nasço com pecado por causa dele? É. Porque Adão pecou, lá em Salmos, Davi diz que nós nascemos na iniquidade. Nascemos no pecado. Por quê? Porque o nosso representante pecou. Quem eu e você elegemos para estar lá. Você sabe que se eu e você estivéssemos lá, provavelmente a gente ia pecar também. Então, um homem só trouxe pecado para toda a humanidade. O mesmo princípio vale para a salvação. Olha o que diz lá em Romanos 5,18. Porque assim como uma só ofensa, quer dizer, um só pecado, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Um só pecou, todo mundo pecou. Mas agora um só nos justificou. Está todo mundo justo. Está tudo pago. Fala aí para o seu vizinho, está pago, sua conta está paga. Não tem que fazer mais nada para Deus, não. Você só tem que acreditar nisso, acredite. A coisa mais difícil no cristianismo é acreditar nisso, que tudo é de graça. Eu e você não aceitamos isso bem, nós queremos fazer alguma coisa, nós queremos pagar pelo erro. Nós queremos fazer... Tem muita gente que faz jejum por penitência. Ou aqui, todo mundo sabe, as peregrinações que tem como penitência para pagar algo para Deus. Agora, vê se na nova aliança Deus pediu para você pagar alguma coisa. Ele te deu. Por isso chama-se graça. Por isso você não tem condições de pagar por isso. Você não teria condições de pagar pela sua salvação, porque você teria que morrer. Mas Jesus morreu no meu e no seu lugar. E nós podemos dizer isso. Diga aí para o seu vizinho, você é justo. Fala para ele, não tente ser, você já é. Acredita. Creia nisso, isso é verdade, está na Bíblia. Se eu não acreditar nisso, eu não consigo desfrutar de Deus 100%. Eu sempre vou estar em débito com Deus. Eu sempre vou chegar diante de Deus e fazer alguma coisa para... Antes de começar a orar, você tem que fazer um monte de coisa. Romanos 8, 29 diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi justificado, você foi glorificado. Você não é mais pecador. Está me ouvindo? Você não é pecador, você é santo. O contrário de pecador é santo. Isso é o que a nova aliança diz sobre você. Todas as vezes que você diz que você é pecador, você está desqualificando a obra de Cristo. Você está dizendo para Deus, Deus, a sua obra é falha. Eu tenho que fazer alguma coisa ainda. Eu sou pecador, eu mereço punição, eu tenho que pagar por isso. E quando eu pagar, aí nós voltamos a conversar.
É como se você falasse isso para Deus. Deus, o seu sacrifício lá do seu filho não valeu nada, porque eu ainda tenho que pagar alguma coisa. Eu tenho que ser condenado ainda, eu tenho que sentir isso ainda. E há pessoas que, se não se sentirem condenadas e não orar meia hora pedindo perdão, não sentem paz. Você tem que orar 1 hora pedindo perdão pela semana inteira. Depois você sente paz. Olha que coisa mais maligna. Isso também é do quinto dos infernos. Vou falar para você algo que um dia me escandalizou. Pode escandalizar você também. Se prepara. O momento, o segundo que você cai em pecado, pode ser o momento que você mais sente Deus na sua vida. Porque quando você está lá no pecado, a sua justiça própria, ela está no zero. E aí você pode conhecer a justiça de Deus. O dia que você está lá no pecado, você não tem crédito nenhum, e você sabe disso. E nessa hora, se você erguer as mãos para Deus, você talvez vai sentir o maior livramento da sua vida. Nós pensamos ao contrário. Quando estamos santinhos, bonitinhos, cheirosinhos, vamos ter experiência com Deus. Isso pode ser uma verdade. Mas quando você está aqui, fedidinho, caidinho, sem nada de justiça própria, não colocando bem nenhum na sua carne, pode ser o momento mais maravilhoso para você conhecer a graça de Deus. E experimentar do amor dele. Porque você vai perceber que o amor dele é incondicional. Ele não te ama porque você é limpo. Ele não te ama porque você deixa de pecar. Ele não te ama porque você fez 21 dias de jejum na Igreja Videira de Lisboa. Não, ele te ama simplesmente porque ele quis te amar. E quando nós entendemos isso, nós somos livres da justiça própria. Livres de todo momento querer mostrar para Deus que nós somos alguma coisa. Falei para o seu vizinho, você é filho, você é filha. Filho e filha têm amor do pai simplesmente porque nasceu. Filho só dá trabalho. Essas irmãs do 15 me ouvir dizer isso, você vai falar, não, pastor, filho dá fruto. Mas quando nasce, só dá trabalho. Só chora, só faz cocô na calça, tira o seu sono, tira o seu descanso. Aí, vamos ali na... Cadê a Ludmila? Olha lá, tirou, é do culto já o menino. Vai lá na Ludmila e fala assim, Ludmila, seu filho dá tanto trabalho, me dá ele aí que eu vou dar ele para os outros, para você ficar bem. O que ela vai fazer? Ela vai partir para cima de você. Se ela faz isso, imagina Deus em relação a você. Sabe que um exemplo prático aqui de justiça própria, para encerrar, foi lá em Adão e Eva. A Bíblia fala lá em Gênesis 2 que Adão e Eva viviam nus e não tinham vergonha. Não tinham. Depois do pecado, abriram-se os olhos. E eles começaram a perceber as coisas. E eles perceberam o quê? Que estavam nus. Quando eles perceberam que estavam nus, o que eles fizeram? Pegaram folhas de figueira, cozeram e fez cintas, roupas. E eu li algo interessante essa semana, de um pastor, ao comentar esse texto, ele diz que por que Adão e Eva fez uma roupa? Sendo que ninguém nunca ensinou eles o que era isso. E animal nenhum tinha isso. É muito provável que quando Deus vinha ter com Adão e Eva, Deus tinha uma roupa. E ao ver Deus com a sua roupa e o homem nu, ele quis fazer uma roupa.
Isso chama-se justiça própria. Por quê? Adão e Eva queriam resolver o problema. Qual era o problema? A nudez. E aí o que eles fizeram? Eles mesmos fizeram uma roupa para cobrir a nudez. Quando eu e você queremos resolver o nosso pecado, você cai na justiça própria. Quando eu e você tenta tampar algo que está dentro de nós, tampar de Deus, tampar das pessoas, da sua liderança, você está andando pela justiça própria. É como se você dissesse, eu vou resolver minha vida, eu vou resolver meus problemas. E será que alguém consegue fazer isso? Jamais. E aí o que Deus fez então naquela ocasião? Matou um cordeiro. E aí fez uma roupa apropriada para Adão e Eva. É como se Deus falasse, eu vou fazer uma roupa para você. E a roupa que eu fizer para você é a mesma da minha. Porque quando a Bíblia fala das vestimentas de Deus, é sempre coisa branca, bonita. E um cordeiro também normalmente é branco. E Deus fez a roupa para Adão e Eva. É como se Deus falasse, não é você que vai resolver, eu vou resolver por você. E a Bíblia também, na Nova Aliança, diz que eu e você, fomos vestidos de Cristo. Então, essa roupa que Deus fez lá no Jardim do Éden, hoje está sobre mim, está sobre você. Eu não preciso mais fazer roupas de figueira. As roupas de figueira apontam para os atos de justiça própria. Apontam para a justificação do homem. Mas a roupa de Cristo aponta para a justiça de Deus. E por isso ele olha para mim e para você e enxerga Cristo, porque eu e você estamos vestidos de Cristo. A nossa roupa é a de Cristo. A nossa roupa é branca como a de Deus. Nós somos limpos como Deus é. Nós somos santos como Deus é. Nós somos justos como Deus é. Porque Ele fez isso por nós. E para encerrar, Romanos 7,18, o apóstolo Paulo diz, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Isso é um posicionamento para você vencer a justiça própria. É você perceber, determinar, entender e posicionar que na sua carne não existe bem nenhum. Não ache que você é bom por você mesmo. Não ache isso. Todas as vezes que você pensar nisso, você cai na justiça própria. E eu quero dar mais exemplos disso nesses dias. Vamos falar muito sobre isso, para que você entenda e posicione-se. Quanto menos justiça própria tiver na sua vida, mais da graça de Deus você vai experimentar. Pergunta aí, seu vizinho, você quer a justiça própria ou a justiça de Deus? O que ele respondeu? Então fala aí para o seu irmão, em você não há bem nenhum. Para de achar que é bom. Para de achar que merece. Para de fazer coisas para Deus. Ele te ama do jeito que você é. Ele te aceita como você é. Ele te ama como você é. E Ele investe em você do jeito que você é. Amém? Quantos estão felizes de receber essa notícia hoje? Você fala, pastor, quer dizer que eu não preciso olhar para o pecado? Não precisa. Não precisa. Larga o pecado, para de pensar nisso, para de querer resolver. Para de querer resolver o seu casamento, deixa Cristo fazer. Para de querer ser santo, entenda que você já é. Para de fazer coisas para Deus te amar, Ele já te ama. Tenha fé nisso. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você.
nesse dia. Feche seus olhos aí no seu lugar. Eu gostaria que você, no seu entendimento, agradecesse a Deus por essa obra. Fala, Deus, obrigado, porque a tua graça me basta. A tua graça é o que eu preciso. Eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso entender isso, entender essa graça. Eu quero viver sem pesos, sem condenação, sem culpa. Ora no seu lugar, quero ver sua voz. Pode tocar já. Se você às vezes está aqui nessa manhã, cansado de culpa, de condenação, deixa esse fardo hoje. Decide libertar disso hoje. Decide rasgar essa condenação, esse peso. Decide hoje crer que Ele fez por você. Decide hoje receber essa graça. Decide hoje não fazer nada, apenas acreditar. Oh, Espírito de Deus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, ó Deus. Vou cantar essa, pode cantar essa. O teclado está desligado. Deixa Deus tirar de você o peso, a culpa. Deixa Deus trabalhar na sua mente e colocar aquilo que é verdade realmente. E quando eu planejo, me mostra que és bem melhor o teu plano. Eu misericórdia recorre, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Se você sabe, e ao cante. meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício já posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Oh, e nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em mim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa,
graça incalculável. Não tem interesse, não quer. Tua vontade é boa para mim. Para mim. Eu quero conhecer-te. Quero conhecer-te. Fala isso pro ouvir Senhor. teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço. Sei que nos teus braços para mim. Para mim. Eu quero conhecer-te, Deus. Quero conhecer-te. Ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Aleluia. Para mim. Coloca a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Deus, neste dia eu decido crer na tua palavra. E hoje eu declaro que eu sou justo, que eu sou santo, que eu sou separado. Eu fui pobre, eu fui necessitado, fui cheio de nudez, mas o Senhor, pela infinita graça, em Cristo Jesus, me enriqueceu, me lavou, me cobriu com a vestimenta do Espírito Santo de Deus. E eu não vou mais andar pela justiça própria, mas eu decido confiar na justiça de Deus, que através de Cristo me justificou. E hoje eu decido acreditar e viver como justo, como filho amado do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Amém. Amém, amém. Irmãos, durante os 21 dias de jejum, de segunda a sábado, nós vamos estar aqui na igreja, orando, todos os dias, às 8 horas da noite, às 20 horas. Sabe, faça desse tempo, eu sei que é um esforço, eu sei que vir aqui todos os dias é um esforço. E na verdade o jejum é isso, é um tempo que nós focamos em algo, nós buscamos mais a Deus, buscamos mais ser íntimos com o Senhor, buscamos mais revelação, buscamos mais que o nosso espírito esteja sensível. E é comum que no jejum você fique mais sensível. Então venha participar conosco, segunda a sábado, às 8 horas da noite. E nos domingos também, às 10h30. Não deixe de ler o livro. Se por algum motivo você não tem, converse com o seu líder, nós vamos resolver isso. Até amanhã ou depois vamos chegar mais livros que nós já pedimos. Então queremos que todos tenham, para que você possa investir na sua vida. Amém? Dê um abraço bem forte aí no irmão que está ao seu lado. Reafirma para ele que ele é filho amado, santo, justificado, escolhido. E o Senhor abençoe sua semana. Nos encontramos aqui amanhã às 20 horas.